Boa noite. Essa aqui é uma edição extra do meu querido diário, hoje 25 de abril de 2022. Estando observador eleitoral para as eleições francesas, a convite da França submissa, o candidato Jean-Luc Mélenchon, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu resolvi fazer essa edição extra porque fiquei espantado com o festival de besteira que assola o país. No nome de uma série de crônicas do saudoso Stanislau Ponte Preta. É porque nós estamos em frente a um fato muito sério, que é essas eleições na Europa. O resultado do segundo turno é que o Macron, candidato à reeleição, atual presidente, teve 58% dos votos. A candidata da extrema-direita obteve 42% dos votos, vírgula, dos votos válidos, porque 36,5% não foi votar, se absteve, votou branco e votou nulo num país onde o voto não é obrigatório. Isso apesar de uma extraordinária pressão mediática para combater o mal maior, em nome de um princípio abstrato, votar no mal menor. O voto útil, na verdade, inútil. Numa situação onde o país sofre as consequências da guerra do Putin na Ucrânia. Sofre mais que o Brasil. E de maneira mais simbólica, porque o próprio Macron, presidente da França, é ao mesmo tempo o presidente de turno da União Europeia. É ele que negocia, é ele que aparece como homem-providência das sanções. Sanções que são apoiadas, de uma maneira ou de outra, não são combatidas nem pela direita, nem pela extrema-direita, são apoiadas pelo Partido Socialista, apoiadas pelo Partido Comunista. E Mélenchon, ao contrário, se contrapõe a essa política, combate a guerra e se recusa a se alinhar com a OTAN, e ao contrário, ele propõe que a França saia da OTAN. Saia quer dizer, se descompromissa com um orçamento militar recorde que o Macron impôs à França, maior desde a guerra em 1945. Se descompromissa, portanto, com a OTAN, a máquina de guerra norte-americana, que é quem controla os exércitos coligados na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que na verdade é uma coligação de exércitos. Contra isso, há um estado de ânimo no país. Como há, ainda mais, sobre a comida. Os preços dos alimentos têm subido, em particular o trigo. Vejam que a França é um grande produtor mundial de trigo. E, não obstante, o trigo sobe. Sobe, o país é autossuficiente, sobe do mesmo modo, porque é um mercado planetário. E os preços são indexados pela Bolsa de Cereais de Chicago. Então, é um povo sendo estrangulado, sem estar diretamente na guerra, sofre as consequências da guerra. Como nós no Brasil já começamos a sofrer, infelizmente, isso tende a crescer. Em face desse dispositivo de conjunto, o fenômeno das eleições presidenciais francesas de 2022, a ousadia de dizê-lo, se manifestou já no primeiro turno e de outra forma apareceu agora na abstenção gigantesca no segundo turno. É a candidatura do Jean-Luc Mélenchon e do movimento da União Popular, que ele chama de Polo Popular no discurso da vitória, quando foi apurada a sua derrota no primeiro turno, na verdade era uma vitória política, e ele chamava a continuar a construção dessa União Popular, esse Polo Popular. Ele convocou então uma consulta aos seus 300 mil patrocinadores. Essa consulta teve um resultado muito significativo. 66% se posicionaram para não votar nem em Macron, nem em Le Pen. E um terço achou que ainda era o caso de votar no Mélenchon. O resultado final agora do segundo turno, repito, o fenômeno da abstenção, confirma que eram esses, a maioria, que tinha razão. A voz do povo de Mélenchon, no caso, é a voz de Deus do progresso, da ciência, das luzes e da democracia, que é o que se manifestou na forma desse voto. Afinal, Mélenchon não foi para o segundo turno, não tirou a Le Pen do segundo turno por uma diferença de apenas 1,2%, 400 mil votos. 400 mil votos que faltaram. Nós podemos cobrar de outras forças políticas, mas, na real, a responsabilidade principal incumbe ao Partido Comunista Francês. Não por nenhuma desavença específica, senão pelo fato que esse partido, PCF, apoiou o mesmo Mélenchon nas duas tentativas anteriores dele disputar a presidência, porque essa é a terceira. E aí faltaram os votos que teriam tirado a extrema-direita do segundo turno e criado uma situação inédita, com repercussão, que de algum modo vai vir, porque a vontade profunda do povo não se modifica por erros
que cometam dirigentes por equívocos importantes que sejam de partidos políticos. Eles contam, mas o que acaba por se impor é a vontade do povo. E essa vai vir agora no terceiro turno das eleições. Sim, terceiro turno no sentido figurado, porque em poucas semanas, em junho, teremos eleições parlamentares na França. O modelo institucional francês é diverso, as eleições presidenciais agora entronizaram um novo presidente, que é o mesmo, mas, de outro lado, as eleições parlamentares são separadas, constituem uma maioria no parlamento, que designa, então, um primeiro-ministro. Os poderes são compartilhados, é complexo para explicar, mas é possível imaginar. Nessa situação, Mélenchon se apresenta candidato a primeiro-ministro, isto é, a constituir uma maioria parlamentar na Assembleia Nacional e ser governo contra o presidente. Evidentemente, é uma situação complexa, é um desenvolvimento imprevisto, a última palavra vai dar ao povo, não necessariamente só nas urnas, mas também na sua ação reivindicativa, na força das ideias e das necessidades da maioria do povo, de modo que o que se coloca, termino assim, numa opinião ao debate, é a eleição de uma maioria, se não de saída, de um bloco importante de deputados comprometidos com a mudança, o que abriria uma brecha que permitiria realizar o programa que Mélenchon apresentou na eleição presidencial, pelo menos num ponto, ou da convocação de uma Assembleia Constituinte soberana para refundar, reconstituir as instituições do Estado francês que estão, por vários motivos, já esgotadas. Assembleia Constituinte soberana. No Chile se fala em Assembleia Constituinte, no Peru se fala em Assembleia Constituinte, no Brasil se fala em Assembleia Constituinte. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Muito obrigado.